Não. Então, só recapitulando aqui a respeito da gestão, né, garantir que o seu negócio cresça de maneira eficiente, organizada e controlada para que todas as etapas de crescimento do seu negócio tenham essa organização, sabe, tenham esse controle para que vocês possam crescer com mais tranquilidade, né, e aprimorando sempre cada passo ali do seu negócio, com o objetivo de maximizar os lucros, né? Vocês abriram o negócio, né? Vocês visualizaram, fecharam lá a parceria com a Amaca Paris, com o objetivo de ter um negócio lucrativo, né? Então, maximizar os lucros todos os dias, não é apenas no fechamento de um semestre, né? No fechamento do mês, não é. Vocês têm que ter planejamentos e as ações diariamente para que vocês lucrem todos os dias. E por que que eu falo isso? Os clientes de vocês, os executivos, eles têm que ter também, né, esse objetivo, né? Porque eles precisam pontuar todos os dias, precisam vender todos os dias para que eles alcancem os resultados que eles precisam no final do mês. Então, junto com o executivo, vocês também têm essa meta. E dentro do ponto de apoio, vocês instruírem, vocês inspirarem, né, todos os seus clientes para que eles também maximizem os lucros todos os dias, porque eles lucrando, automaticamente vocês também crescem o faturamento de vocês. Fortalecer o atendimento ao cliente, né? O cliente é tudo dentro do seu negócio ali. Então, fortalecer muito o atendimento. O atendimento tem que ser muito bem feito. Treine as pessoas que vocês contratam, né? Muitos de vocês têm funcionários dentro do ponto de apoio para que eles façam um excelente atendimento do cliente. Então, a gestão, ela gira muito em torno desses três pilares, né? Vamos E explanar mais um pouquinho. é importante a gente entender, né? Quando a gente fala de planejamento, o planejamento ele tem tudo a ver com gestão. Se você não tiver uma gestão muito bem feita, aquele planejamento que você pode até ter feito muito bem, se ela não, se a gestão tem a ver com a execução e o controle. Se você não tiver essa gestão e o controle do que está acontecendo, o seu planejamento ele não vai dar certo, né? Então, uma coisa fundamental quando a gente está fazendo, executando tudo isso também é entender, porque quando as coisas estão bem, né, está entrando muita gente, começa a entrar muito dinheiro, é comum de que a gente não se preocupe tanto com com esses pontos de gestão. Então, o que acontece é que a gente está ganhando dinheiro, mas a gente poderia ganhar mais. A gente está gastando mais do que deveria, né? Tá perdendo dinheiro, tá perdendo contatos, tá sendo ineficiente no processo, né? Então, um ponto muito importante quando a gente acerta as questões da gestão é exatamente para que a gente possa ganhar o máximo em cada etapa, em todas as situações também, porque as nossas imperfeições ou as nossas fragilidades de gestão, elas ficam muito evidentes ou quando você tem controle, mas quando não tem controle nenhum, a gente começa a perceber quando? Quando a gente não está mais naquela curva de ascendência. A gente começa a entrar numa constante ou numa queda, porque aí o dinheiro começa a faltar, a gente vê que a gente está gastando mais dinheiro do que deveria em coisas que não precisa, né? Então, esse é um ponto muito importante. E com relação ao cliente, é entender que falava-se muito da gente ter foco no cliente, né? Que é foco no cliente, o cliente tem que ser o nosso foco. Eu acho que eu entendo que hoje a visão que vocês, como pontos de apoio, têm que ter é o foco do cliente. Sabe o que é o foco do cliente? É se colocar no lugar dos seus executivos, né? Enxergar como eles enxergam, sentir-se como eles se sentem. Para quê? Para que você possa oferecer para ele soluções, para que você possa oferecer para ele oportunidades de acordo com o que ele precisa, não daquilo que você só daquilo que você quer que quer passar para ele, porque muitas vezes não está sincronizado aquilo que a gente quer ofertar para o nosso cliente e aquilo que ele quer receber da gente, né? Então,
essa premissa, né, essa abertura é importante para que a gente comece a falar de um planejamento. E quando a gente fala de planejamento, Jim Rohn já falava, e muitos outros escritores falam que aquela pessoa que não sabe para onde ela quer ir, ela não pode reclamar do destino que ela for parar. Concorda comigo? É a mesma coisa, você não entra num táxi. Hoje tem Uber, a gente já coloca até antes, né? De chamar o Uber. Mas você imagina você chamar um Uber, chamar um táxi, entrar e falar, ele vai falar para você, para onde vamos? Ah, dirige aí. Se ele te levar para um destino ruim, você não pode reclamar, porque você deu autonomia para ele. Então, quando a gente está falando de planejamento, a gente tem que ter muito claro aquilo que a gente quer, né? Os nossos objetivos. Mas para isso também eu tenho que estar baseado dentro daquilo que é a minha missão, né? Mesmo fazendo parte da AMACA como um ponto de apoio e compartilhando a missão da AMACA de oferecer para as pessoas uma oportunidade, o ponto de apoio também eu entendo que vai até além. E como a missão do ponto de apoio é ser uma extensão da AMACA Paris, né, na sociedade. E não só ser uma extensão da AMACA Paris na sociedade, mas ser um ponto facilitador, um ponto alavancador, né, de negócios para os executivos. E para isso também, sempre pautado na visão de levar para as pessoas uma oportunidade, da gente poder fazer aquilo que a gente faz de melhor, né, que é entregar os melhores produtos dentro das melhores oportunidades e, lógico, né, os valores, a ética, porque, afinal de contas, os executivos, eles são enviados para os pontos de apoio e, claro, né, você como ponto de apoio, você não recebe só os executivos da sua rede, você recebe os executivos da AMACA Paris, né, que são de crosslines, de colegas de vocês. Então, a gente tem que entender, né, que se a gente não tiver segurança que a gente pode mandar, que um líder de São Paulo, por exemplo, pode enviar o seu executivo para um ponto de apoio, sei lá, em Pernambuco, como que a gente vai cumprir esse papel de ponto de apoio? Como que a gente vai poder crescer pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro? Então, a questão de seguir com os valores e com a ética, ela é fundamental. E como que a gente parte para uma análise, para começar um planejamento? Primeira coisa, você tá com papel e caneta aí, né? Porque a gente vai falar de algumas coisas que talvez algumas pessoas vão escutar isso aqui hoje pela primeira vez. Fazer uma análise dos ambientes internos e externos para a gente conhecer, né? Aquele Sun Tzu no livro Arte da Guerra, ele fala que se você conhecer a você mesmo e você conhecer ao seu adversário, você sempre vai entrar nas batalhas que você sabe que você vai ganhar, ou vai minimizar o estrago que pode acontecer com você. Então, quando a gente fala de ambiente interno, é saber quais são os nossos pontos fortes, né? Os nossos pontos fortes, vamos lá, a qualidade dos nossos produtos, um plano de pagamento sensacional, a própria estrutura da AMACA Paris, né? A disposição de vocês, o sistema de treinamentos, né? Todo o apoio que é dado para os pontos de apoio, todo o apoio que é dado para os nossos executivos, essas são fortalezas da AMACA Paris, né? Os nossos pontos fracos também, aí cada um sabe, eu não consigo ter ainda todo o portfólio, ou eu não consigo acompanhar todos os treinamentos. Cada um sabe também das suas dificuldades, dos seus pontos fracos, né? Ou às vezes, o meu ponto de apoio ele ainda não está numa localização privilegiada. Então é importante a gente fazer essa análise para a gente saber, não é para a gente ficar chorando pelo leite derramado ou ficar reclamando da situação, mas se a gente entender aquilo que são os nossos pontos fortes e quais são as nossas fragilidades, a gente consegue criar uma estratégia para que a gente possa avançar, né? Sempre enaltecendo aquilo que a gente tem de bom e defendendo e fortalecendo aquilo que a gente tem
de fragilidades. Quando a gente fala do ambiente externo, a gente está falando de oportunidades, né? Vamos colocar assim, eu estou num ponto de apoio que a região dele aqui está muito pouco explorada. Eu vou nos comércios, os vendedores, os comerciantes ou nos escritórios, os funcionários dos escritórios, muito pouco conhecem Diamaca Paris, né? Ou eu tenho uma rede aqui de muitos vendedores, mas ainda não tem líder, né? Então, são vários pontos que a gente tem que começar a olhar e olhar como oportunidades. E nesse sentido, a gente tem que olhar as coisas sempre na visão do copo meio cheio, sabe? Sabe o que isso quer dizer? É igual aquela história do patrão que mandou dois vendedores para a África, uma empresa de sapato, mandou dois vendedores para a África, o primeiro foi, voltou, falou assim, patrão, não tem nem o que fazer lá ninguém usa sapato, então não adianta nem a gente fazer, esquece, não vai dar certo. E o outro voltou, a gente vai ficar rico, vamos explodir de vender, porque lá ninguém tem sapato. Então todo mundo pode comprar. A gente tem que olhar para o ambiente externo, para as oportunidades, com esse tipo de ótica, entende? Porque é dessa forma que a gente vai conseguir tirar leite ou colher frutos aonde as outras pessoas normais não estão enxergando, elas só estão vendo dificuldades, né? E quando a gente fala ainda do ambiente externo, a última letra do T são threats. Threats em inglês quer dizer ameaças. Quais das ameaças externas, né? Às vezes é uma concorrência, às vezes é um líder que não está trabalhando dentro da ética, que você já sabe que logo esse cara pode pular fora, né? Então, são pontos que a gente tem que começar a olhar para quê? Para também se defender e para aproveitar ao máximo aquilo que a gente tem de oportunidades. A partir do momento que a gente identificou esses pontos, a gente parte para o quê? Para as metas e objetivos. Aonde eu quero chegar? Né? Quanto que eu quero ganhar? Quanto eu tenho que faturar? E aí é importante você ter o quê? Indicadores, tá? A gente vai falar disso já já. Mas você saber o que você quer conquistar, o quanto você quer crescer por mês. Não adianta. Eu sei que muita gente vira e fala assim: eu quero crescer, quero vender mais. Mas você está planejando vender mais? Você quer vender quanto mais? Você está aumentando o seu estoque para vender mais? Você está fazendo ações no seu ponto de apoio, seja para você recrutar novas pessoas, para você reativar executivos que já há muito tempo não compram, mas que estão lá na sua base na sua lista de transmissão, na sua base de clientes. Né? Então é importante entender. Aí a gente vai partir, depois disso que a gente já sabe o que a gente quer, o como vai fazer, que é o plano de ação. Eu vou ligar para executivos para oferecer, sei lá, um desconto, uma promoção, uma campanha, vou fazer uma ação toda semana aqui para poder chamar as pessoas para virem, né? E a partir daí a gente vai começar o quê? Mensurar os resultados. Quando a gente está fazendo ações, quando a gente está fazendo planejamento, a gente tem que ter uma mensuração dos resultados. E as metas, sempre a gente acompanha semanalmente, tá? E quando a gente faz o monitoramento, que eu falei dos indicadores, começa a ver quantas pessoas novas estão comprando no seu ponto de apoio, quantos kits novos de ativação você está tendo dentro por semana, né? Quantos líderes graduados estão participando do seu ponto de apoio todos os meses, né? Quantas reuniões você está fazendo e quantas pessoas estão indo, porque aí a gente não está falando de eu acho que está vindo bem, eu acho que está indo mal. Não, os números eles não mentem. E a gente precisa ter esses números. Vocês precisam ter esses números se a gente está falando de planejamento. Tá bom? Vamos lá? Exatamente, né? Planejar e definir as metas. Vocês fazem isso todos os dias, né? Nós já ensinamos até bastante planilhas para vocês. Vocês também têm aí as maneiras como vocês organizam, né, essa métrica, né, de todas as metas que vocês têm dos meses, semanas e dias, né? Porque quando a gente divide por dia, né, semanas e meses, fica mais fácil, fica mais simples, fácil não, fica mais simples de vocês atingirem o resultado. Foco no crescimento mês a mês,
né? Hoje o resultado não foi muito bom, amanhã eu tenho que, né, acelerar, ligar para mais executivos, né, convidar, fazer alguma coisa dentro do meu ponto de apoio, né, mas sempre crescendo, né? Não aceite nenhum resultado ruim, né? Trabalhe mais no próximo dia que vocês se recuperem, para que vocês se recuperem, né, dentro da própria semana, para que vocês tenham um resultado melhor no final do mês. Picos e vales históricos, né, É César? Isso importante, daí é bem né? importante, né, a gente Considerar no aprender, planejamento, considerar né? sobre isso. Porque, por exemplo, esses picos e vales, você tem que saber quais são. O que é um pico e um vale? Meses que têm Um um desafio desafio, maior ou que são mais fáceis de sim, vender, né? Que as pessoas naturalmente já vão procurar. E aí o que você tem que fazer? Você tem que se programar. Os picos e vales não é para você esperar que eles aconteçam, eles vão acontecer. O que você tem que fazer é se programar, se planejar. Então, quando você vai ter picos, você tem que estar abastecido para poder vender para as pessoas. E você tem que o quê? Tacar gasolina na fogueira, começar a fazer campanha, começar a fazer ligação, fazer evento no seu ponto de apoio, né? E quando nos vales, né, naqueles períodos de baixa, começar a intensificar cada vez mais para que essas pessoas frequentem o teu ponto de apoio, começa chama o Renato para fazer um beauty day aí, para fazer algumas ações, pede para o teu líder para começar a puxar uma APN aí no seu ponto de apoio todas as semanas também, né? Para quê? Porque esse tipo de movimento, como a Denise fala, movimento sempre vai gerar movimento. E esse aí vai gerar exatamente. resultado, né? Exatamente, por isso que é tão importante a gestão, né, que nós falamos lá no começo, porque vocês mesmos vão ter os históricos dos meses que são mais fortes para vocês, na região de vocês, e aqueles que são mais desafiadores. Então, vocês conseguem antecipar, né, prever aquele mês e colocar mais ações para que vocês tenham um faturamento sempre crescente. E também com isso gerar as provisões para emergências e investimentos, né? Quando tem aquele faturamento, né? Que teve, nossa, fechou um diamante, graduou no meu ponto de apoio, né? Algo ali que elevou, né? Gerou um crescimento além do esperado. Não é para ir lá e gastar dinheiro, né? Pegar aquele lucro todo e usar em outras coisas. Não, vocês têm que guardar, né, para ter essas provisões para emergências e investimentos. Às vezes tem É, alguma manutenção dentro do seu ponto de apoio que você precisa suprir, e aí você tem lá essa provisão guardada. imagina, né? A gente acabou de fazer para os pontos de apoio o Uhum. lançamento dos árabes, né? Imagina se você não tivesse nada de dinheiro ou de AMK para você poder Uhum. abastecer, para poder aproveitar isso. As pessoas, os executivos vão ficar loucos querendo comprar e você fala, não chegou, né? Ah, sabe o que que é? Não dá, você tem que É, ter caixa, você tem que ter um pouco de AMK guardado para que você possa usar. E mesmo algumas coisas acontecem, né? Pode acontecer como teve lá no sul, de dar uma chuva muito forte, cair um pedaço do forro do teto, entrou água, ou enfim, qualquer coisa pode acontecer. Então você tem que estar prevenido, porque senão o que vai acontecer? Você vai ter que tirar do teu estoque, você vai ficar com menos estoque para vender, vai diminuir seu capital de giro e, consequentemente, vai diminuir o seu faturamento também, né? exatamente, né? E dinheiro para lançamento tem que estar na mão, né? Porque se depois vai multiplicar dinheiro dentro do seu ponto de apoio. Então, controlar o estoque, isso daí é muito importante, porque se você não controla o seu estoque, sempre com o objetivo de crescer o seu estoque, aí o seu negócio começa a entrar em déficit, né? Então, planejar as compras com antecedência e atender essa demanda, né? Então, o César exemplificou aí as compras dos lançamentos, né? Tem que ter ali o dinheiro provisionado, né, para essas compras. Dinheiro de produto tem que retornar no estoque, né? Não usar o dinheiro do seu produto. É o mesmo tipo de ensinamento que nós damos
para os executivos, né? Eles compram o produto, vai lá e vende, a gente sempre orienta, o dinheiro do produto tem que voltar para o ponto de apoio. Então, o mesmo também o mesmo ensinamento para vocês, né? Saiu do estoque, tem que voltar para o estoque. Né? E para quem quer crescer o ponto de apoio, sempre investir um pouco mais ainda, pegar mais um pouco do lucro ali e provisionar ali com novas compras. Precisa ter muita disciplina, né, Angélica? Precisa, mas para quem quer crescer, né, quer ter um ponto de apoio maior, né, com mais lucratividade, tem que planejar, né, tem que ter esse foco, esse objetivo. Acompanhamento de clientes, quando mais vocês acompanham os clientes, mais eles compram de vocês, né? O mesmo ali para os executivos, quando eles acompanham os clientes, eles formam carteiras imensas. Nós temos o exemplo lá no Neto de Goiás, né? Ele vende em média, né? O mês mais baixo ali para ele é R$ 25.000 que ele vende, né? Com os clientes, venda direta ali. Então, assim, dá para ter essa lucratividade muito alta. Agora, imagina vocês, donos de pontos de apoio, quantos netos vocês gostariam de ter aí como executivos, clientes do seu ponto de apoio? E isso, né, é Isso importante. parte muito de vocês. E esse acompanhamento desses clientes é importante para quê? Para que você saiba como provisionar esse crescimento ou essa manutenção desse estoque. Você fala, vai, ó, vamos lançar, vai chegar um lançamento, alguma coisa assim, vamos começar a, a, a planejar a compra, planejar o estoque para não faltar para a sua rede. Bate esse papo também com o seu executivo, com o executivo que visita o teu ponto de apoio, com o líder. Ele vai falar, aí você vai saber, por exemplo, que naquele mês ele vai puxar um diamante, ou vai puxar um diamante elite. E dessa forma ele vai precisar de mais estoque aonde? No seu ponto de apoio. Exatamente. Então, acompanhamento de clientes para que vocês tenham mais lucratividade com esses executivos, né? Gente, inspirem muito a eles serem novos diamantes, né? Um executivo se tornar um novo diamante, né? Olha para onde que vai o faturamento de vocês, com a corrida, né, de graduação dos executivos. E como criar um estoque do zero, né? Vocês podem ensinar tanto isso para os executivos e vocês fazendo o mesmo, né? É aquilo que eu comentei, né? Vocês compram produto, vende produto, pega a parte do lucro e vai aumentando o estoque. Ó, a Cláudia colocou aqui, né, ela fez Uhum. uma colocação que precisam melhorar o tempo de transporte. Isso atrapalha muito as vendas do ponto de apoio. O dinheiro fica parado quase 30 dias. Cláudia, isso é verdade, mas uma coisa que é importante a gente entender É a situação que logística do algumas país, coisas né? não estão em controle da AMA Paris, né? Uhum. No sentido de que ó, esse problema que teve nos Correios no nesse começo de mês não depende da AMA Paris, não depende de negociação. Às vezes a gente tem o Brasil ele é maior do que muitos estados, do que muitos países, né? E a nossa malha de transporte ela também já é deficitária. Então, uma coisa que eu recomendo, tá? Recomendo para que vocês não tenham prejuízo com isso, é se planejarem. Começa, por exemplo, se você tem um problema de lead time para o produto chegar até você, né? Começa todo mês, separa de 5 a 10% do seu faturamento para você aumentar o seu estoque, pelo menos da sua curva A. De 6 a 8 meses, você vai ter um capital de giro, vai ter um estoque aumentado ao ponto de que você vai suprir esses 30 dias de lead time. Ao ponto de que o que vai acontecer provavelmente é que você vai começar a fazer compras com uma determinada frequência, né? E toda semana, a cada duas, três vezes por semana, você está sempre recebendo produto, né? E entender que estar longe, às vezes, demanda algumas dificuldades também, mas também te dá algumas oportunidades. Por exemplo, é muito mais difícil de outras pessoas entrarem para serem seus concorrentes na região, entendeu? Então, lembra que a gente falou das oportunidades e das ameaças? A gente tem que olhar essas oportunidades também que traz para a gente. Exatamente. E lembrar, né, gente, a questão da logística é um desafio, né, no nosso Sim, sim, país, sim. né? Mas com planejamento dá tudo certo. Planejamento e controle financeiro. Sem controle financeiro, sem planejamento, não tem
não tem como termos uma gestão bem-sucedida, né? A gente já falou várias vezes, né? Mas a parte financeira cabe um treinamento só para falar sobre isso, mas tenham esse controle financeiro, né? Controle o que gastou, controle o que investiu, controle o quanto vocês investiram de produto naquele mês, o quanto entrou de faturamento, né? O quanto entrou de lucro, tudo tem que ser planejado. Tudo tem que ser planejado, porque aí vocês conseguem ter esse controle diariamente, né? E sempre lutar todos os dias para que vocês estejam no lucro, né? E no lucro crescente. Definir estratégias de marketing de divulgação, né? A AMA, que ela ajuda muito nisso, né? No marketing, os posts, né? As fotos maravilhosas com os produtos, mas vocês têm que fazer a parte de vocês também, né? Define estratégias, coloque posts no Facebook, sabe? No Instagram, sabe? Parcerias comerciais nas regiões deles também. Parcerias comerciais, né, nas redes sociais no geral, né, nas que vocês usam. Cria o grupo de WhatsApp, mas com lista de transmissão, né? Eu indico a lista de transmissão para que vocês enviem tudo quanto é tipo de novidade, lançamento, posts, né, as promoções, as campanhas da Amica, para todos os executivos que compraram uma vez o seu ponto de apoio, vocês têm que ter ali esse banco de dados, né, para que vocês enviem e resgate, né, é sempre uma oportunidade para vocês resgatarem os antigos também, né, e trazer de novo para o game, né, para poder fazer novas compras, mas tenha as estratégias de marketing e divulgação, né, divulga muitos produtos em tudo quanto é lugar. Se planejar para as datas comemorativas, né? Nós tivemos aí os Dias dos Pais, né? Depois desse semestre nós vamos ter Dia dos Professores, né? Todas as datas comemorativas se planejam, né? Com antecedência, compre mais produtos, né? Façam eventos dentro do seu ponto de apoio para poder girar esses produtos, né? Presenteáveis, né? Com presentes, né? Faça aquelas embalagens bem bonitas, porque são oportunidades para que vocês aumentem o lucro de vocês. E use a criatividade, né? Usa a criatividade de vocês para. Não fica esperando só as datas de feriados festivos. Começa a criar uma rotina de ações e atividades dentro do seu ponto de apoio, para ele ser um ponto de apoio não só onde as pessoas vão buscar produto, mas seja um ponto de apoio onde as pessoas gostam de ir e gostam de estar, gostam de ficar, né? Exatamente, né? Por exemplo, né, teve aí o lançamento de mais dois, né? Porque você já sabe que vocês são de pontos de apoio, mais dois Já árabes. organizam um lançamento oficial aí no seu ponto de apoio. Claro, tem que ter um coquetel de lançamento dentro do seu PA, do mesmo jeito que a AMA que faz aqui, vocês têm que duplicar e fazer, sabe? Envie convite, né? Quem Para vir tem conhecer os o ponto lançamentos. de apoio exclusivo, né? Perto de comércios, faz parcerias, convida todo mundo, sabe? Faz vários coquetéis de lançamento. Não precisa ser um só, mas essas ações elas geram oportunidades tanto para vocês cadastrarem novas pessoas, né, e poderem crescer a rede de vocês. Agora, esse ponto aqui é muito importante, a gente vai correr um pouquinho, mas vocês vão entender bem. Gerir a equipe, né? Vocês, como ponto de apoio, vocês também têm os colaboradores de vocês. Vocês têm os colaboradores de vocês. Então, ensine-os a oferecer um atendimento acima da média, né? O atendimento tem que ser acima da média, sorriso no rosto, oferecer um café, oferecer água, sabe? Oferecer o nosso chá maravilhoso, né? Promover ali, né, no balcão, na mesa, todos os produtos, as novidades, né? Com simpatia, ali com aquela empatia mesmo, né? Principalmente o executivo, ele está ali para ganhar dinheiro, assim como você. Então, o atendimento tem que ser acima da média mesmo. Delegue tarefas. Não adianta você, dono do ponto de apoio, querer fazer tudo, porque não vai dar conta, né? Muitos de vocês têm que cuidar da rede, têm que cuidar da gestão, né? Da parte estratégica e ainda do operacional, não dá, né? Então, delegue, né? Contrate pessoas para fazer o atendimento, para poder organizar o seu estoque, né?
cria as estratégias ali e delegue, e depois vai conferindo ali se a tarefa foi bem executada, né? Se não, vai corrigindo, e com certeza o seu funcionário ele vai se sobressaindo a cada dia nas suas tarefas, mas não se prende a fazer tudo dentro do seu ponto de apoio, porque não vai dar conta. Mas delegar é diferente de delargar. Ó, porque assim, tem Então, gente tem que que conferir, que você confere tem os que resultados conferir que as pessoas estão fazendo e que estão fazendo do jeito que que você você gostaria que fosse precisa. feito, tá? Uhum. Não é delargar, de deixar as pessoas e esquecer que aquilo está sendo feito, porque é aí que começa a ter muito problema, tá? Mas delegue, É não isso aí. seja centralizador, porque a pessoa que ela é centralizadora, ela acaba tendo problemas, Ela se né? afoga Ela nas se próprias afoga. atividades, é Isso, isso aí. exato. Agora vamos colocar ali gerir a equipe, né? Porque muitos de traz vocês têm faturamento. rede e, de uma certa forma, também diretamente vocês acabam gerindo as equipes das outras pessoas que frequentam seu ponto de apoio. Então, promovam reuniões, sabe? A PNs tem que ter toda semana, no mínimo, dentro do seu ponto de apoio. Se o seu ponto de apoio for básico, na sua cidade tem um ponto de apoio exclusivo, faz parceria com ele, vai lá trabalhar junto. A gente falou isso várias vezes, né? A unidade, ela cria força, ela cria um time ali na sua cidade, na sua região, né? O APN, o ponto de apoio que for básico, também pode fazer as reuniões caseiras dentro da sua casa. Os Build Days, inclusive quem foi de São Paulo e região, terça-feira nós vamos ter um Build Day com lançamento de produto, tudo junto, tudo misturado. Nós vamos colocar estratégias de rede, sabe, dentro desse evento também, né, com a presença ali também da nossa presidente, né, todo corporativo. Então, quem for de São Paulo e região tem que estar lá, É, o né? Vai lançamento começar oficial às dos 10 árabes horas para a da rede noite, vai, às 10 horas da manhã. o lançamento oficial para a rede dos árabes Sim. novos vai ser feito no Beauty Day, não é isso? Isso. Então, 9 horas, né? Já é o check-in, depois vai ter lá a live de lançamento, em seguida o Build Day, depois estratégias, depois vai ter presente, né? quem Vou dar um tiver lá vai estar spoiler presente, aqui, mas tem que quem comprar, né, estiver velho? lá, Porque está limitado, né? quem estiver lá vai ganhar. Então, já garantem o convite de vocês no seu escritório virtual, tá? Aquele valor é simbólico, que vai ter um coffee break, tudo, mas vai ser maravilhoso. Então, estejam lá, espero vocês. E aí, vocês podem também, né? Vocês devem estar lá, porque vocês vão aprender, e depois duplicar isso também nos seus pontos de apoio, né? O Beauty Day também ele pode fazer junto com uma reunião caseira, porque o importante é gerar experimentação, a pessoa gosta do produto e produto bom gera dinheiro, né? E as pessoas querem algo bom para poder aumentar ali a sua parte comercial. Os Infinity Starts, né, que são mais focados para a rede de executivos, mas vocês têm que fazer pelo menos um Infinity Start dentro do seu ponto de apoio ou em parceria todos os meses. Exercer a liderança, inspire e guie a sua equipe, né? Vocês, como donos de ponto de apoio, líderes de rede, vocês têm que inspirar sempre as graduações, né? Vamos trabalhar para graduar, sabe? Guiar, né? Direcionar a sua rede para poder crescer dentro do seu ponto de apoio, né? Nós estamos aí inspirando todos vocês para que vocês sejam formadores de novos diamantes. Olha que legado maravilhoso, né? Você gerar renda, né, para as famílias dentro do seu ponto de apoio, e a sua comunicação tem que ser clara e eficaz, né, sempre como um comunicador dentro do seu negócio do ponto de apoio para a rede da Amaca Paris. Né? Ainda gerindo a equipe, tome decisões com assertividade e justiça dentro do seu PA, tenha ética, né, Não feche os olhos para coisas erradas que podem acontecer isso, dentro do ponto de né? apoio. Coloca o movimento aí da assertividade, né, da justiça, né, para que os executivos também aumentem sempre a confiança de fazerem negócios no seu ponto de apoio. Desenvolva habilidades interpessoais, né? Vocês são como líderes ali dentro do seu estabelecimento. Então, desenvolva sempre as habilidades. A gente sempre tem muitos treinamentos aqui de mentalidade. Nós vamos nos próximos meses também está aprimorando isso.
Gerencie conflitos e mantenha um ambiente positivo. O seu ponto de apoio tem que ser aquele ambiente que as pessoas queiram estar ali. Sabe, o executivo ele tem que acordar e falar assim, não, eu quero ir lá naquele ponto de apoio, hoje eu vou pegar produto, mas eu vou tomar café, eu vou levar um convidado, eu vou levar uma pessoa para conhecer o negócio naquele ponto de apoio. Então, para que o seu ambiente atraiam pessoas, tem que ser um ambiente totalmente positivo. Né? Então, as conversas têm que ser positivas, tem que ser conversas de negócios, sabe? Sempre com o foco ali no crescimento dos executivos dentro do seu ponto de apoio. Gerencie seu tempo, priorize as tarefas e evite a sobrecarga. Né? A gente falou um pouquinho lá, gerir lá, né, com seus colaboradores para que vocês possam delegar, mas priorize as tarefas mais importantes do dia, evite a sobrecarga. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não adianta vocês fazerem o atendimento de todos os executivos, né, ali pelo WhatsApp, fazendo por ligação, sabe? Vocês podem otimizar isso pedindo para que os executivos já coloquem todos os pedidos, né, especificamente direitinho ali em texto para vocês. Né? Isso daí é uma forma que vocês otimizam o tempo, por exemplo, dos pedidos dos executivos. Ao invés de ter que ligar, de vocês terem que anotar tudo, não, pede para eles mandarem pronto para vocês, né? E coloque as tarefas mais importantes do dia, e depois vocês vão acrescentando as outras. Se informe tudo que a Amaca Paris, tudo, né? As analistas já mandam tudo para vocês e dupliquem para os seus clientes e rede. Adapte-se, adapte-se sempre, seja flexível durante as mudanças, né? Às vezes a Amaca tem um projeto, tem algo ali, vamos lá, sabe? A gente está junto, né? Vai para cima. Né? Ética e integridade, mantenha altos padrões éticos, né? Falamos sobre isso e tenha sempre uma visão estratégica clara e inspiradora, né? Para que vocês passem para a sua equipe. Agora, né, nós queremos, assim, promover aqui, né, a nossa companheira de hoje, a nossa parceira, nossa querida Renata, por isso que eu corri um pouquinho, porque agora a parte especial vai ser com ela, né, que ela vai falar todas as conclusões, como analista, como a nova coordenadora dos pontos de apoio. Então, é a primeira vez, né, que ela está participando do treinamento junto com a gente. Pode sair só um pouquinho? Uhum. Sair só um pouquinho? Então, vamos fazer uma calorosa recepção para Renata, gente. Ela já está Renata aqui, Cristina, é com você. né, Olá, pessoal, boa noite, aulas virtuais. Renata, é tudo com você bem? agora. Boa noite. É um Oi. prazer muito grande estar aqui com vocês, principalmente nesse treinamento muito importante, né, para os pontos de apoio. Já fazia um tempo que eu não participava de alguns treinamentos, anteriormente era mais frequente, né, mas muitos de vocês já me conhecem, já participaram de alguns treinamentos comigo. Eu quero agradecer esse espaço aqui hoje e é um prazer muito grande poder compartilhar aqui com vocês essa noite, informações. Também quero me colocar à disposição, né? Principalmente agora nessa nova etapa como coordenadora. Ainda acompanho alguns pontos de apoio como analista, né? Diariamente, mas como coordenadora também dos pontos de apoio, quero me colocar à disposição para que o que vocês precisarem contarem comigo também nessa jornada, tá bom? Vamos lá. Só mesmo repontuando alguns assuntos, né? Só reforçando alguns assuntos aqui que o Césio e a Angélica já trouxeram, só para a gente fazer uma conclusão, algo muito importante para o nosso planejamento de semestre, né? Para os nossos resultados serem diferentes, para que o nosso fechamento do ano seja diferente, né? Nós precisamos avaliar o que nós fizemos no último mês, no último semestre ali, né? E verificar o que foi assertivo e positivo também daquilo. Então, nós, como ponto de apoio, como empreendedores, é importante fazer, além desse planejamento, uma avaliação de resultado do semestre anterior, né? É muito importante vocês sentarem, verificarem os pontos que vocês acham que acertou, que foi bom, onde vocês trouxeram resultado para os pontos de apoio de vocês, né?
para a empresa de vocês e aquilo que pode ser melhorado, ou às vezes que foi negativo, que talvez uma ação não foi tão boa assim, né? Porque tem ações que podem ser assertivas ou não. Então, é sempre importante fazer essa avaliação do fechamento do semestre para fazer um novo planejamento ali e fazer um fechamento bem bacana para o final do ano. Então, como o Césio e a Angélica falaram, a gente precisa traçar metas para o semestre, né? Traçar não só para o semestre, mas também para o ano. Então, fazer essa avaliação de quanto eu quero vender, quanto eu quero comprar, aonde eu quero chegar como ponto de apoio, né? Então, quantos novos clientes eu quero alcançar nesse novo semestre, traçar as metas de vocês e deixar isso bem desenhado é muito importante para saber aonde vocês podem chegar. Então, muitas vezes no automático, né, vai surgindo as vendas diariamente, e aí a gente não tem aquela perspectiva, né, de onde vai chegar, qual planejamento fazer de semana. Então é importante vocês, como ponto de apoio, planejarem quanto vocês querem fazer de venda diariamente, semanal, por mês, para que vocês possam, assim, então, alcançar o faturamento desejado, né? Então, desenhar exatamente, né, as metas de vocês, né, não só aquilo que nós, como comercial, passamos, né, o desafio de vocês individualmente, mas vocês terem as suas metas pessoais como ponto de apoio. Poxa, hoje na minha carteira, um exemplo, né, eu tenho 50 clientes, quantos novos clientes eu quero atingir nesse próximo semestre para que eu possa alcançar o meu faturamento desejado? Então, ter essas metas bem desenhadas são importantes para que vocês possam alcançar um resultado bem bacana no final do ano. E colocar um prazo para isso acontecer, né? Então, por exemplo, é um planejamento de semestre, né? Mas deixando bem claro que o final do ano, dezembro, é um mês onde a gente não pode contar com ele para fazer o fechamento do ano inteiro, do semestre. Por quê? Nós temos as festas de final do ano, né? Tem ali Natal, Ano Novo, então a gente não pode contar que dezembro será o resultado do ano inteiro. Ele sim vai ter um papel fundamental, porém a gente tem que colocar metas. Eu vou começar o meu planejamento, as minhas ações em agosto, e no máximo em novembro você já tem que estar ali colhendo os frutos e fazendo a sua análise daquilo que você planejou. Por quê? Porque dezembro é um mês curto também, né? Geralmente ali a gente encerra ali as atividades dia 15, dia 20, né? Como empresas ou às vezes as lojas mesmo. Então, é importante já estar com aquilo muito bem desenhado e já colhendo os frutos em dezembro. Então, dezembro, o nível de serviço, de produtividade de vocês vai aumentar. Por quê? Às vezes precisa ficar até mais tarde no ponto de apoio, enfim. Então, esse planejamento bem estruturado para que vocês possam colocar esse prazo de agosto a novembro é importante, porque aí dezembro o que vira a mais é só para somar mesmo, tá bom? Pode passar, Sérgio, por favor. E no caso, por que é importante, né, fazer essa estratégia para fechamento do ano? Então, desenhar onde vocês querem chegar como ponto de apoio, né? É importante isso. Então, programar bem o estoque, como o Césio mencionou, fazer ali os pedidos de vocês antecipadamente, principalmente nas datas comerciais, como a gente falou, sempre se programar, por exemplo, nós teremos aí Natal, né? Então, as compras do Natal, elas devem acontecer já em novembro. No início de novembro, metade de novembro, ali você já tem que estar com seu estoque bem abastecido. Por quê? Porque em novembro começa muitas amigo secreto, as pessoas já se antecipando com os presentes de Natal com o 13º. Então, esse planejamento, ele é muito importante, tá, pessoal? Também falando sobre o relacionamento com o cliente, né? Onde hoje nós temos dentro do nosso perfil de cliente, o executivo hoje dentro da empresa, o consumidor final e esse cliente final. Esses são os perfis que vai trazer resultado para o seu ponto de apoio, né? Então, focar muito nisso e saber separar cada perfil de cliente para que você possa atingir eles de maneira determinada. Então,
falar a linguagem do seu cliente hoje, né, é muito importante para que você possa colher esses resultados e planejar como você vai alcançá-los, né? De que forma que você vai alcançar através de um WhatsApp, através do Instagram, né? Se talvez o seu cliente, um exemplo, o seu cliente final, ele consome mais Instagram, ele consome mais ali um WhatsApp, então saber ali direcionar a sua comunicação também vai ser muito importante para o seu resultado final, tá? Nós temos também as reuniões caseiras, né, que é onde você também pode juntar o maior número de pessoas para fazer essa divulgação do seu ponto de apoio, fazer demonstração de produto. Isso também é um perfil de alcance de comunicação com as pessoas, né? Porque às vezes tem perfil de cliente que ele não vai ser alcançado através do WhatsApp, e sim através de uma caseira. Então, planejar como você vai alcançar esses clientes que você determinou, né? Esses novos clientes para esse semestre é muito importante, tá bom? Pode passar, por favor. E como vocês vão se preparar para isso, né? Então, a preparação também para que você possa alcançar esses resultados, ela é muito importante. Então, se capacitando. Hoje a Amaca tem um sistema de treinamento maravilhoso, onde vocês, pontos de apoio, têm informações, tem todo o treinamento, né? Capacitação 100% gratuita, através do Training PAs, através dos treinamentos de rede, treinamentos de produto. Então, primeiro de tudo, como eu vou me capacitar para isso? Como eu vou me preparar para esse resultado? Se capacitando também. Porque muitas vezes a gente quer muito um resultado diferente, né? Espera um resultado maior do que a gente vem desempenhando no semestre anterior. Porém, a capacitação, ela é importante para que você possa se desenvolver também como profissional, como ponto de apoio, buscar as informações de produto, né? Sobre os perfumes, né, para que te dê mais autonomia na hora das vendas. Então, isso é muito importante também, a capacitação. E o fechamento do semestre, né? Onde você vai ali medir os seus resultados, verificar se você conseguiu atingir, né? Vai fazer ali a sua análise de resultado, né? Então, aí a gente pode ir depois mais a fundo com relações a planilhas, né? A controles disso, tanto financeiro quanto também um controle de relacionamento com o seu cliente, né? Então você vai ver ele fazer todo um fechamento no final do mês, do semestre. Esse fechamento ele precisa acontecer já em dezembro, né? Já se preparando para o próximo ano. Então, esse fechamento ele precisa acontecer tanto financeiro, quanto com relação a clientes, quanto que você atingiu de novos clientes, quanto que você alcançou da sua meta. Se você alcançou sua meta, parabéns, você desenvolveu um ótimo resultado. E se você não alcançou, verificar aquilo que você pode novamente melhorar. Porque sempre tem algo para melhorar. Às vezes não alcançou 100%, alcançou 80% da sua meta. Então, fazer essa avaliação de fechamento é muito importante para que você possa aí planejar o seu ano seguinte, né? Com novas metas, com novos desafios. E o importante é isso, sempre procurar se desafiar como empreendedor, como ponto de apoio, estar em movimento, porque muitas vezes a gente fica ali. Tranquilo, no nosso conforto, naquilo que muitas vezes está confortável para nós, mas é importante buscar novos desafios, novas metas para que vocês possam alcançar novos resultados. Então, é esse fechamento, essa autoavaliação no fechamento do mês, né, do semestre, ela é importante para que vocês possam verificar onde pode ser melhorado como ponto de apoio, como empreendedor também. E aí, claro, com certeza com um bom planejamento, estratégias, né? Que depois a gente pode trazer aqui para vocês um treinamento só de estratégias. Com certeza o resultado ele vai vir, né? E claro, sempre melhor, né? Sempre se dedicando cada vez mais, esse resultado vai vir, com certeza. Tá bom, pessoal? Então, eu desejo que vocês tenham um fechamento de semestre maravilhoso. Contem conosco para chegar nesses resultados, né? Coloquem essas metas, esses sonhos de vocês no papel, tirem isso do papel porque é muito importante e vão atrás, né? Façam novas ações, façam coisas diferentes, mudem as estratégias, porque é,
faça uma avaliação do que vocês fizeram no semestre passado e tenta fazer novas ações para que os resultados sejam diferentes, tá bom? Então, tenho certeza que nós faremos um fechamento aí de semestre maravilhoso. Contem com a gente também para que isso aconteça. E é isso. Gente, Gente, parabéns. parabéns, Renata, muito bacana. Parabéns, Renata. Obrigada. Foi objetiva, sabe? Foi direta, foi muito bacana, foi muito enriquecedor. Obrigada, gente. E aí, pessoal, gostaram? Né? Muito bacana. Coloca A, aí a- nos comentários, gente. Vocês gostaram do conteúdo? Depois ela mesma falou, né? Vai ter treinamento de estratégia, né? Nos Sim, próximos sim, treinamentos aí. Deem sim. sugestões, né? O canal está aberto, tá? Não agora, lógico, mas Uhum. vamos fazer nossa foto também. Deixa eu só tirar aqui, ó.